Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Hoje o Comprecar TV está acompanhando o lançamento da nova GLC, modelo que chega aí com um facelift, inclusive alteração de versão. Essa que vocês estão vendo aqui é a motorização diesel, é a GLC 220D na versão Enduro. Mas a gente vai explicar tudo isso numa entrevista com o executivo da Mercedes-Benz que vai dar todos os detalhes pra gente. Agora eu vou conversar com o Dirley Dias, gerente sênior de marketing e vendas da Mercedes-Benz Brasil, que vai explicar pra gente um pouco das mudanças que teve aqui no novo GLC. Dirley, primeira coisa que eu quero entender, esse carro é um carro totalmente novo ou ele é uma mudança de meia-vida? Os GLC, bom dia, nós estamos aqui lançando o nosso facelift do GLC. Isso significa que é uma mudança de carroceria do meio de ciclo de vida que acontece por volta de 3 a 4 anos depois do carro lançado pela primeira vez. Ok, Dirley, esse carro aqui, quais são as configurações que vai ter disponível no mercado? Do GLC SUV, nós vamos ter duas configurações, é a versão Enduro, que vocês estão vendo aqui atrás do nosso lado, e a versão Off-Road, que é uma versão de entrada desse segmento. Tem também uma carroceria coupé, né? Isso, e outra linha da nossa família GLC é o GLC Coupé, aí é uma carroceria diferente, com uma versão coupé, com a traseira mais, um veículo mais arredondado. Este veículo numa única versão, e aí é só o GLC 300 Coupé. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, então são 3 opções aí do novo GLC que está chegando ao mercado. Eu vou até aproveitar aqui para definir com o Dirley algumas coisas interessantes sobre esse carro. Esse GLC aqui vocês definem como um SUV médio. Esse GLC tem alguma correlação com a classe C em matéria de plataforma? Exatamente a mesma plataforma da classe C. A nossa nomenclatura ela foi atualizada nos últimos anos, então toda vez que nós vermos algum SUV, sempre vai começar com GL e a última letra representa qual é a plataforma que o carro tem. Nesse carro, a plataforma da classe C. Temos a plataforma da classe E, GLE, plataforma da classe S, GLS e assim por diante. Então esse carro tem a mesma configuração e plataforma do C, toda a família C, sedã, coupé e stage. Olha aí, pessoal, dica interessante para vocês. Agora vamos falar um pouco do motor a diesel desse carro, afinal de contas, é um motor já conhecido no mercado, mas tem coisas novas. Esse motor já está em outros modelos? No Brasil não. No Brasil nós estamos trazendo pela primeira vez o GLC diesel. Então, junto com o facelift do carro, que é uma mudança de carroceria, nós trazemos mais tecnologia, mais equipamento e uma motorização nova, que é o GLC 220 diesel. Um motor de 4 cilindros, um pouco menos de 2.000 cilindradas, com 194 cavalos e 40 kg de torque na versão diesel. Injeção direta, turbocompressor de 2 estágios que faz com que com 1.600 RPM já estamos no torque máximo. Motor compacto, menor distância entre cilindros para ele ficar menor, menos ruidoso, menos vibração. A sensação de estar dirigindo um motor a diesel termina no nome do carro, porque você não vai perceber que é um veículo diesel quando você estiver dirigindo no seu dia a dia. Aliás, pessoal, esse carro vem acompanhando aí a famosa transmissão 9 G-Tronic da Mercedes e a tração Formatic também, né? Tração Formatic é uma tração permanente 4x4 com a composição de força normal de 55% na traseira e 45% na dianteira, porém regulada eletronicamente conforme necessidade de cada roda. Então, se você tiver num atoleiro ou num problema de falta de tração, até 100% da tração pode ser passado por uma única roda, fazendo com que provavelmente você saia de qualquer situação
de algum imprevisto que você tem em termos de falta de tração no carro. Aliás, Dirley, esse carro parece que tem a suspensão um pouquinho mais alta, né? Isso, ele é um carro a diesel com suspensão off-road, ele é 18 milímetros mais alto do que uma suspensão normal, com os objetivos de, por ser um SUV, ser um pouco mais alto, passar em todas as regulamentações de carro a diesel, de todos os ângulos de entrada, saída e de centro de carro, e ao mesmo tempo trazer um conforto e um trabalho de suspensão bastante grande para que, se você for colocar o carro fora de estrada, numa areia, numa terra, ele também consiga passar por vários obstáculos. Bem legal isso aí, como vocês estão vendo, a Mercedes realmente pensou em tudo para dar o máximo de mobilidade. Aliás, esse carro tem algumas tecnologias novas aí na GLC. O painel dele é digital, me pareceu que ele é bastante parecido ao da classe C, é isso mesmo? É isso mesmo, com um adicional em relação à classe C, que a tela central, que é de 10 polegadas, ela também é touch. E traz consigo a nossa interatividade, a nossa conectividade, que nós chamamos de MBUX, que através do comando de voz você aciona o carro chamando Olá Mercedes, Hi Mercedes, e a partir daí Mercedes, a sua conectividade o que você deseja passa a ser fazer? por comando de voz, Ajustar sendo que existe uma ar-condicionado inteligência para 20 artificial graus. por trás disso tudo que Estou aprende ajustando a temperatura e do utiliza motorista desse em aprendizado 20 para graus. trazer mais conforto ao cliente que normalmente usa aquele carro. Inclusive naquele horário, se você é uma pessoa que sempre dirige de manhã e a sua esposa, o seu amigo dirige à tarde, ele vai entender isso e tem a possibilidade de ajustar temperatura interna, rádio de preferência, posicionamento de banco, através desse conhecimento que ele vai adquirir, que sempre de manhã é o Jorge que dirige e sempre à tarde é o Dirley que dirige. E a gente dirige e regula o carro de forma diferente. Essa inteligência artificial faz com que o carro já se adapte a essa situação do Jorge e do Dirley especificamente. Sensacional isso, né, pessoal? Agora olha só, o Dirley vai explicar pra gente uma curiosidade que muitas das vezes o pessoal pergunta no nosso canal, que é a seguinte: esse carro não tem o GPS embarcado, ele usa espelhamento Android Auto ou Apple CarPlay. Agora, por que a Mercedes está adotando essa solução? Essa solução a gente adotou e trouxe para 100% da nossa linha já faz 2 anos. Pesquisas que a gente faz com os nossos clientes demonstram que o GPS no Brasil, por não ter a possibilidade do GPS online disponível, nas grandes cidades principalmente, a versão de atualização de trânsito, sugestão de caminhos alternativos, ele é mais valioso para o cliente do que o conhecimento estático do mapa da cidade. Então a gente eliminou o GPS do carro e traz agora os espelhamentos na opção de Apple e de Android, né, para que a gente consiga trazer a versatilidade e a agilidade do trânsito online para dentro do nosso carro. Isso com espelhamento e essa tela central de 10 polegadas faz com que o mapa fique extremamente claro, extremamente ágil e ao mesmo tempo o telefone pode estar sendo carregado com o nosso sem fio agora. Você coloca o nosso celular, é uma das novidades que a gente trouxe no carro. O GLC ele traz carregamento sem fio de celular. Outra coisa legal desse carro aqui são os sistemas de assistência à condução. Você já viu no nosso canal que a gente falou bastante já sobre isso, inclusive na C200 EcoBoost, com o sistema de alerta de colisão frontal, mas aqui ele está um pouquinho mais evoluído, não é isso? Nós temos o Distronic, que eu chamaria que é uma evolução do Active Brake Assist, porque com o Distronic você, além de poder frear o carro, que é a função básica do Active Brake Assist, você consegue durante os trajetos colocar uma distância e uma velocidade constante que você queira em relação ao veículo da frente ou limitado à velocidade que você colocar no próprio carro, e esse Distronic vai fazer com que a sua condução seja mais tranquila e ele vai te alertar de qualquer parada rápida ou de qualquer aproximação com sujeito à colisão que você esteja fazendo do carro da frente. Inclusive, muito útil no trânsito da cidade, porque ao veículo da frente parar num farol ou num engarrafamento ou numa esquina, você vai automaticamente parar atrás sem nenhuma atuação do motorista do GLC. Ou seja, você não precisa frear, mas o carro vai parar atrás do carro que vai estar esperando pelo farol ou para entrar numa esquina. Adicionalmente, nós temos o pacote Line Keeping. Significa duas coisas: o carro estará constantemente e frequentemente corrigindo para que você permaneça no centro da faixa de rolamento das estradas ou das ruas, e ao mesmo tempo aquele alerta de ponto cego, que é o triângulo que aparece nos 2 espelhos, alertando que naquele momento é adequado ou é importante que você não movimente seu carro nem para a faixa da direita nem para a faixa da esquerda, porque está vindo um outro carro na sua direção.
Bom, pessoal, agora eu vou aproveitar para perguntar isso para o Dilei, porque assim, a gente tem uns sistemas, vamos dizer assim, de auxílio na classe C, temos nesse aqui, temos na classe E. Como é que ficaria o degrauzinho aí de assistência? Nós estamos no meio no GLC. O da classe C, vamos dizer, é o inicial, o GLC é o intermediário e a classe E e a classe S é o que nós mais temos de sofisticado, já caminhando no desenvolvimento de uma condução autônoma, ainda com necessidade de intervenção dos motoristas, das pessoas que dirigem, mas a classe E está um pouquinho à frente disso porque ele mantém o carro, ele vira o volante do carro acompanhando essa faixa de rolamento. Aqui não, aqui ele só conserta e traz você instantaneamente para o centro da faixa, mas o tempo todo deveria ser corrigido e o motorista deve permanecer com a mão no volante. Bom, como vocês vão vendo, se tiverem dúvidas sobre a classe E, nós temos um vídeo bastante detalhado e completo aí no nosso canal sobre o modelo. Agora, aproveitando aqui, nós temos um sistema de som diferente aqui, né? O sistema Bluemaster, que tem como características 13 alto-falantes, sistema surround, efeito surround, 590 watts de potência, é um som realmente muito sofisticado, muito bom, muito fino, muito preciso, para quem curte, além de ter uma boa performance no carro, estar dentro do carro com um ambiente aconchegante. Olha, pessoal, como vocês vão ver, o carro é bastante completo. Esse aqui é a versão Enduro. Agora tem uma versão abaixo dessa que perde quais equipamentos? Na versão Enduro, que é a versão mais sofisticada, nós trazemos para a versão off-road, que é a nossa versão de entrada. As principais diferenças externas é um novo design de roda, mas ambas com 19 polegadas. Não tem teto solar panorâmico, esse carro tem, o off-road não. E não tem o nosso off-road não tem o estribo lateral que a gente consegue ver aqui. Internamente, ou em termos de sofisticação de equipamento, ele não tem o Distronic, mas ele tem o Active Brake Assist da classe C, que tem aquela função de também frear o carro em caso de, vamos chamar de distração ou de desatenção do motorista. Basicamente são essas as diferenças. O sistema de tração, o powertrain do carro é absolutamente idêntico, os dois têm o mesmo motor, o mesmo câmbio, o mesmo sistema de suspensão e a mesma plataforma que vem da classe C. Bem legal, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho da versão Coupé. Como é que fica a versão Coupé? A versão Coupé, ele muda a carroceria, ele sai do SUV para a versão Coupé, que é uma versão mais esportiva, um carro com um conceito mais arredondado, com a traseira um pouco mais caída. Nesse carro nós trazemos também uma novidade de motorização, o nosso GLC 300 a gasolina na versão Coupé. É um motor também de 2.000 cilindradas, com 258 cavalos de potência, 37 kg de torque, que nos leva de 0 a 100 em 6,9 segundos. Portanto, um carro muito ágil pelo tamanho e pelo peso que tem um SUV nesse segmento. Importante que é um carro que traz um conceito diferente, mais sofisticado, mais esportivo. Nós trocamos todo o nosso pacote off-road, suspensão mais alta, carro a diesel, com engate traseiro, trocamos tudo isso para um carro mais esportivo. Uma roda maior de 20 polegadas, pacote AMG externo para dar mais sofisticação e mais esportividade, porém o mesmo nível de equipamento interno, de tecnologia e de conectividade do Enduro que eu comentei anteriormente. Para a gente esclarecer, essa Coupé também vem com Formatic? Também é uma versão 4x4 com a mesma Formatic, mesma distribuição 55-45, necessidade de tração eventualmente vai toda a potência para uma roda só. Tem a mesma tecnologia, muda basicamente então carroceria, motor para gasolina e mais esportividade com a versão AMG na parte externa do carro. E esse powertrain, que é o motor 2.0, 258 cavalos, também é o câmbio 9G-Tronic e é exatamente igual ao da C300? Exatamente igual, é o mesmo conceito de plataforma e nesse carro de trem de força, da C300 que a gente também já conhece, já conversou um pouquinho. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, essas são as informações iniciais aqui do carro. Nós vamos deixar depois aqui no primeiro comentário do vídeo os preços das versões do carro e você também vai ter uma matéria bastante completa e detalhada lá no nosso portal no comprecar.com.br/revista com as informações completas de todas as versões, inclusive os preços. Como vocês puderam ver aqui nesse vídeo, a Mercedes-Benz fez aí a lição de casa. Agora a GLC
com o motor diesel e dessa forma se torna uma opção mais interessante aí, par junto com a Volvo XC60, que também tem motorização diesel. E para quem quer mais performance no gasolina, temos aí a versão coupé. De toda forma, a Mercedes-Benz tem aí opções bem interessantes para quem está pensando nessa categoria de SUVs premium e mais do que isso, esses SUVs médios, que tem feito bastante sucesso aí no mercado brasileiro. Pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, por favor, deixa aí o seu like. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, as novidades mais rápidas do mercado, você só encontra aqui comigo, Jorge Augusto, no nosso canal. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.